assunto bem importante, bem pertinente, que é rinite, né? Rinite e alergias, né? O doutor Guilherme Castro, que é otorrinolaringologista. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ramon. Bom dia, Henk. Bom dia, Satisfação doutor. estar aqui com vocês novamente. Sobrenome ilustre, né? Castro Alves. Castro Alves, né? Quem foi Castro Alves? Uma Que homenagem maravilha. ao grande escritor Castro Alves. Momento cultural, Pronto. Foi uma feliz coincidência. Minha mãe tem o sobrenome Castro e meu pai tem o único sobrenome do meu pai é Alves. Olha que coisa- interessante. Que lindo. E o poeta Castro Alves, o Antônio Frederico de Castro Alves, tinha um irmão chamado Guilherme de Castro Alves. Ah, muita coincidência, né? Olha, e mais coincidência ainda que hoje é dia da literatura brasileira. Então formou tudo agora, né, Que bom, doutor? que bom. Mas é uma satisfação muito grande receber sempre o doutor Guilherme aqui para a gente falar de assuntos bem importantes como esse, né? Primeiramente, doutor Guilherme, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte. Aliás, o nosso ouvinte pode inclusive participar dessa nossa entrevista mandando perguntas aqui no 4009-9292 que o doutor Guilherme vai responder. A nossa entrevista vai ser praticamente um consultório aberto, né? Que maravilha. Ele já estava me dando uma consultoria aqui. Aqui de graça, né? De graça. Graças a Deus a gente não tem dinheiro, mas tem amigos. É isso aí. Minha sogra sempre fala isso, é importante sempre Isso ter é muito amigo na importante, praça. né? Isso é muito importante. Mas vamos lá, você pode participar pelo 4009-9292 mandando perguntas aqui para o doutor Guilherme. E primeiramente, doutor Guilherme, eu queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte o que é rinite alérgica e quais são as causas disso. A rinite alérgica é somente um dos tipos de rinite. É um dos principais, um dos mais comuns. O nosso organismo, nosso sistema imunológico, que deveria nos proteger contra vírus, bactérias, fungos, verminoses. Pelo fato de hoje em dia a gente ter menos doenças infecto-contagiosas, o nosso corpo, entre aspas, ficou um pouco mais ocioso. Não sei se vocês lembram, nossos avós, todo mundo sempre tinha aqueles problemas gastrointestinais quando pequeno, Certo. as crianças tinham mais verminoses, enfim, era uma outra realidade. Nesse momento que a gente tem um acesso à saúde melhor, a gente não tem mais aquela frequência. Lógico, a gente continua tendo as viroses, mas não é da maneira em que era há 50, 60 anos atrás. Com isso, o nosso sistema de defesa ele começa a identificar coisas do ambiente como se fossem agressores. Por exemplo, o ácaro, que vive no sofá, na cama, no travesseiro, que se alimenta da nossa pele, que a gente acaba deixando nos lugares, ele vai ali, se reproduz. Quando você inala, seu corpo entra em contato com aquilo e começa a reagir contra aquele ácaro, como se estivesse brigando com um vírus qualquer, com uma bactéria. E aí vem os sintomas da rinite, que aí você acaba pensando que está gripado. Porque é muito parecido. Olha só, espirro. Quem está gripado espirra. A coriza, aquela aguinha saindo, aquela água transparente. O nariz entupido. E a coceira. Aí na rinite pode coçar o nariz, a garganta, os ouvidos, os olhos. Lógico, esses sintomas vão variar para cada pessoa. Tem gente que tem só o nariz entupido e a coriza. Tem gente que tem mais a coceira ou prurido do que os outros sintomas. Então é algo realmente individualizado. Muitas pessoas têm associações com outros tipos de rinite. Olha só, existe uma segunda rinite que é muito comum, que a gente chama rinite idiopática, ou antigamente se chamava vasomotora, em que os nossos vasos sanguíneos do nariz acabam tendo uma hiperreatividade à mudança de clima. Então, quando a pessoa fala, mudou o clima, eu comecei a espirrar, não é que você tem alergia ao clima, não, é que seu nariz tem uma sensibilidade maior a essa mudança brusca, ao ar-condicionado, sai de um lugar quente para o frio, tá? Um cheiro forte de perfume ou material de limpeza. E a maioria das pessoas pode ter a conjunção desses dois tipos de rinite. Isso está associado a questões genéticas e a esse desenvolvimento, no caso dessa teoria da higienização. Então, dessa primeira teoria aí, é importante... Alguns fatores são importantes, né? Uma das causas da rinite é essa coisa do ácaro, né? Um travesseiro ele tem uma vida média, me corrija se eu estou errado, mas foi o Dr. Bactéria que falou, de 2 anos, né? 2 anos. Isso mesmo.
Eu digo, como assim? O meu tem 10. É de estimação. É de estimação, né? Mas não pode, né, doutor Guilherme? Isso, as pesquisas mostram que depois de 2 anos, olha só, metade do peso do seu travesseirinho é só ácaro e cocô de ácaro. Você tá vendo aí? Aí você vai lá de noite, deita e passa a noite inalando aqueles ácaros e o cocô dos ácaros. Os ácaros são microscópicos, são da família dos aracnídeos, a gente não consegue ver. Então todo lugar onde a gente acaba deixando o resto de pele, que a nossa pele vai se trocando ao longo do dia, então sofá, cama, travesseiro são os campeões. E aí vem as nossas orientações. Porque no controle das rinites é fundamental o controle ambiental. Então, se eu entro em contato com o que faz mal, eu vou ter sempre a minha crise, então eu tenho que ter cuidado para também não ter a crise, não só tratar a crise. Então, pensando na nossa cama, acordou, abre a janela, deixa o sol entrar, o vento para poder trocar aquele ar que estava ali a noite toda concentrando esses resíduos. A sua cama, é importante estar trocando a cada 2 ou 3 dias a roupa de cama. Se a sua cama for muito antiga, pensar em trocar, o travesseiro também. E usar uma capa anti-ácaro. Como é que é uma capa anti-ácaro? Essas lojas de departamentos hoje em dia, inclusive, já tem. É uma capa que vai envolver o teu travesseiro, ela é impermeável. Então, quando sua pele descamar e cair, não vai entrar na fibra do travesseiro e não vai fazer a multiplicação dos ácaros. Então você já tem ali uma barreira protetora que vai te ajudar. E um outro detalhe importante, na nossa poeira doméstica tem muito ácaro. Então quando a gente varre, aquela poeira mais pesada logo fica no chão, você vai juntando. Mas a poeira leve, ela passa algumas horas flutuando. Aí você vai lá e inala. E tem uma poeira microscópica, aquela que a gente vê flutuando quando a gente abre a janela de manhã, está lá flutuando, ela pode passar até 48 horas flutuando. Ou seja, você varreu a casa há 2 dias e ela continua flutuando hoje. Então o ideal, quem tem rinite, problemas respiratórios envolvidos na alergia, o ideal é não varrer ou passar o espanador. É passar pano úmido ou lavar o chão. Da mesma forma as prateleiras, passar o pano úmido. Porque você vai evitar levantar essa poeira. Zé Joênia está dizendo assim, olha, bom dia, minha filha tem rinite, mas às vezes não sei identificar se é gripe. É bem parecido de fato, mas uma coisa bem importante. A pessoa já tem um histórico da rinite, né? Porque a rinite acompanha às vezes a pessoa desde a infância, ou a pessoa pode desenvolver ao longo da vida e ela vai ter isso de maneira recorrente. E aí você vai sempre linkar. Ela entrou em contato com aquilo, deu a crise, começou a ter os mesmos sintomas, então provavelmente ela está reagindo, então é uma coisa mais alérgica. E uma coisa fundamental, rinite não vai dar febre. A gripe, o resfriado, vai dar febre. Rinite tem cura, doutor? Rinite tem tratamento. Então, como é uma coisa que é do teu sistema imunológico, a gente faz um controle ao longo da vida. Com o desenvolver do tratamento, a tendência é que você tenha ou quadros mais leves ou nem sinta as crises da rinite, mas ela continua lá. Existem aquelas pessoas que o corpo espontaneamente acabam abrandando o problema com o crescer, mas às vezes acaba piorando de novo na terceira idade, enfim, é algo muito individual. Hoje em dia, nós temos um tratamento chamado imunoterapia, que você faz um tratamento de longo prazo, de 2 a 5 ou até mais anos, você vai treinar a sua imunidade para não identificar aquilo como alergia. E é o único tipo de tratamento que pode mudar essa evolução natural da doença ou até chegar a uma possível cura. Então, como é um tratamento de longo prazo, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Sim, existe essa possibilidade em alguns casos. Famosa tosse alérgica. A Ramon está falando de mim. De mim também, né? Do nada eu começo com esse problema. O que é isso, doutor? Quem tem rinite, por si só, já pode ter a tosse alérgica, porque são os mesmos mecanismos, a diferença é que é na garganta. Você vai entrar em contato com o que é irritante, a tua garganta vai reagir, vai fazer o reflexo de tosse, que é um reflexo de proteção. No entanto, existem outras situações, além da própria rinite, que podem causar essa tosse mais seca, mais irritativa. Por exemplo, quem passa muito tempo no ar-condicionado, porque o ar fica mais seco, o ar-condicionado vai removendo essa umidade do ambiente para que ele possa abaixar a temperatura. Quem acaba falando muito, a gente aqui, né, compartilha
Na mesma situação, nós médicos também trabalhamos com a voz, então é importante estar sempre hidratando, tomando água, perceber que a garganta está mais seca, porque o ar... Isso aqui é muito errado, né? Tem uma água e tem um café aqui do lado. Vou até tomar. É um brinde. De fato, o café, ele por si só já tem uma certa acidez que pode irritar a garganta e em algumas pessoas vai desencadear o refluxo, que é a ascensão do ácido do estômago até a garganta, Sim. que a cafeína acaba relaxando o esfíncter esofágico, facilitando a ascensão. Então, diversas coisas podem interferir e facilitar a tosse alérgica. E recentemente, alguma dessas viroses, por exemplo, a influenza que estava rodando por aí, deixou algumas pessoas com semanas de tosse seca. E aí precisou do tratamento médico para poder corrigir essa situação. A gente está tendo vários casos de bronquite em crianças aqui em São Luís, né? Como é que os pais podem prevenir essas doenças nos filhos? Isso, principalmente as crianças menores de 3 anos, tá? Tem o vírus essencial respiratório, que ele gosta, tem essa sazonalidade, esse período de mais chuva, ele acaba atacando muito as crianças, levando a bronquiolite, bronquite, além das outras viroses convencionais. Saber se seu filho é atópico, isso é muito importante, saber se ele tem alergias, porque você controlando as alergias, você acaba melhorando a imunidade dessa criança, não está gastando essa imunidade com coisa que não deveria, manter a saúde geral, a hidratação é importante, a alimentação e, lógico, aquelas medidas higiênico-sanitárias que a gente acabou aprendendo durante a pandemia, né? Mas a criança pequena tem um detalhe importante, ela acaba muitas vezes ela por ela mesma não conseguindo fazer tudo isso, e aí quando ela está brincando com outras crianças, ela está numa creche, está na escolinha, ela acaba entrando em contato. Então é muito importante também os pais ficarem de olho, lógico, tentar orientar essa criança, por mais que ela não consiga seguir tudo o tempo todo, mas ficar do lado e ao menor sinal de falta de ar, uma tosse que está persistente, procurar a avaliação médica para que esse quadro não desenvolva para outros problemas piores, como pneumonia, por exemplo. Doutor, eu vivo com a minha garganta inflamada. Já tentei fazer alguns tratamentos, mas nada deu certo. O que pode ser? As questões alérgicas da garganta, a doença do refluxo, da ascensão do ácido até a garganta, assim como as próprias amidalites. Então, eu sugiro ele procurar uma avaliação do otorrino para que possa ser feito o diagnóstico adequado e corrigir esse problema. Começo a espirrar e não paro mais, né? Ou seja, demora. Toda vez que respiro poeira, até mesmo se abre o guarda-roupa. O que pode ser? Provavelmente uma rinite alérgica. Teve contato com a poeira, desenvolveu a crise. Eu costumo brincar com o pessoal e falar o seguinte: 1 mais 1 é igual a 2. Se você tem alergia à poeira, ao ácaro, entrou em contato, você vai desenvolver a crise. Por isso que é importante ter os cuidados ambientais, fazer o diagnóstico com o otorrino e fazer o tratamento, que ele é individualizado, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor, sem crises, ou quando vierem as crises serem mais brandas num período menor. Eu mesmo tenho rinite, olha só, desde os 8 anos de idade. Parecia na época que eu estava gripado o tempo todo. Aí minha mãe levou no otorrino aqui, que eu tinha alergia a 2 tipos de ácaros, a mofo. A gente começou o tratamento. Essas dicas que eu falo aqui eu mesmo uso na minha vida, porque como é uma coisa que a gente segue tendo a rinite, né, não é porque eu sou otorrino que eu estou isento de ter minhas crises. Então, a partir do momento que eu tenho minha crise, vou lá, trato, além das minhas medidas do dia a dia para evitar. Agora, uma orientação muito importante, que é fundamental no tratamento da rinite e de outras doenças nasais, é a lavagem nasal. É comprovado cientificamente e é recomendado amplamente nos consensos internacionais da otorrinolaringologia a lavagem nasal, porque ela previne crises, trata crises, em alguns casos pode diminuir até a chance de você pegar alguma doença respiratória. Porque ao longo do dia, além dos poluentes, dos alérgenos que a gente vai entrando em contato, a gente entra em contato com os vírus e bactérias pelo nariz. Você chegando em casa, lavou o nariz, e aí, independente do método de lavagem, é importante lavar porque você vai limpar, vai higienizar a sua cavidade nasal, tirar essas impurezas, os agentes infecciosos, você vai facilitar o processo de autolimpeza que o nosso nariz já tem, você vai dar uma mãozinha ao seu próprio nariz, evitando todos esses quadros. Então, como é que a gente pode lavar o nariz? Você pode lavar com seringa, e aí vai variar a cada idade, né?
A lavagem nasal pode ser feita, inclusive, desde o primeiro dia de vida, tá? Você vai mudar o método e a quantidade. Tem os sprays de lavagem, tem os sprays de jato contínuo e tem as garrafinhas. Né? Acho que vocês já devem ter olhado na internet que está a febre das garrafinhas. É um instrumento muito bom. Inclusive, já tentei fazer isso aí, me engasguei, foi muito ruim. Eu, como uma difícil. pessoa com rinite alérgica, eu tenho a minha garrafinha em casa e sempre uma garrafinha de soro, Isso. né? Para fazer essa limpeza diária. E uma coisa importante, nunca usar água para lavar o nariz, tem que ser o soro fisiológico ou aquela solução que vem no sachê, que você vai misturar na água filtrada, que vem junto com a garrafinha. Já usei. Isso. E nunca usar em temperatura gelada. Quando você colocar alguma coisa gelada no nariz, você vai piorar a tua crise. Então, o ideal é temperatura ambiente ou morno. A melhor das hipóteses seria usar o soro morninho na temperatura da pele, porque também se for muito quente você vai queimar o nariz, logicamente, né? Ramon, e assim, uma orientação para ti que teve essa questão, essa dificuldade na lavagem nasal de alto volume, que é com a garrafinha, é primeiro inclinar a cabeça e fazer com a boca aberta na hora que você aplicar, porque você, quando abre a boca, fica respirando pela boca, você veda o fundo do nariz. E aí não vai ter essa comunicação. E claro, fazer isso de uma maneira lenta e contínua. Na lavagem nasal de alto volume, o fundamental é a quantidade do soro colocado, não a força. Recentemente, inclusive essa semana, várias pessoas me perguntaram de um vídeo de um colega de outra especialidade condenando as seringas. Eu falei, não, gente, seringa, assim como a garrafinha, se você fizer da maneira certa, você não tem problema. Qualquer lavagem nasal, sim, existe o risco de você fazer de uma maneira inadequada e jogar para dentro do ouvido e fazer dor de ouvido, sim. Da mesma forma que suando o nariz, você pode fazer a mesma coisa. Então, o ideal é não ficar suando o nariz, fazer a lavagem com pouca força, com a quantidade de volume adequada. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da lavagem nasal, tanto no meu Instagram, TikTok e no YouTube, @drguilhermeotorrino, tem alguns vídeos eu ensinando a fazer a lavagem com alto volume, eu fazendo lavagem na minha filha de 3 anos, ela lava o nariz desde o dia que nasceu, é acostumada. E quando tá gripada, aí mesmo que a gente capricha, lavagem nasal para quem tem rinite é igual escovar dente, todo dia, várias vezes no dia, a vida toda. @dr Guilherme Otorrino. Guilherme Otorrino. Então segue lá o Dr. Guilherme, tá bom? Quais dicas você deixa para as pessoas que possuem alergias respiratórias? A lavagem nasal, fundamental, o controle ambiental, tá? Não abandonar o tratamento, porque muita gente começa a tratar, sentiu a melhora, já abandona, né? Já abandona, tá? Identificar, voltando à questão do controle ambiental, identificar no teu dia a dia o que está te causando a crise. Por exemplo, é a poeira? É o mofo? Tá? No mofo, prestar atenção na tua parede, se não está tendo muito acúmulo de umidade, aquele bolor na parede ali é sinal do fungo, do mofo proliferando. Então, ter sempre o cuidado de manter a umidade adequadamente ali. Tá limpando o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado semanalmente. Fazer aquela limpeza geral do ar-condicionado a cada 6 meses. Porque, não sei se vocês já viram, quando eles abrem para limpar, é um terror. A quantidade de sujeira, a água sai escura de tanta sujeira que acaba acumulando no ar-condicionado. Verdade. O ideal, pensando nos ar-condicionados, é o inverter, para quem tem problemas respiratórios, e ter cuidado para não colocar ele muito gelado. Porque quanto mais gelado, maior a chance de te entupir, maior a chance de fazer corizar. Evitar acúmulo de livro, ter prateleira, roupa velha. Acumular sujeira dentro do seu quarto é uma coisa principal, porque você passa 1/3 do seu dia no seu quarto. Cortina, tapete, né? Tudo tem que ter muito cuidado. Tudo isso. Prestar atenção nos animais, cachorro, no gato, ver o que é que você tem. Ah, doutor, eu não sei exatamente o que é que eu tenho de alergia. Hoje em dia a gente tem alguns testes. Tem testes pelo sangue e tem os testes alérgicos, que são na pele. Por exemplo, na Bem-Estar a gente está começando a usar o prick test, que é um teste seguro. A gente avalia 14 tipos de alérgenos e aí a gente vai avaliar pelo de gato, pelo de cachorro, 3 famílias de ácaros, o mofo, pólen, enfim, até alguns alimentos também que eles podem desencadear não só alergias gastrointestinais como de pele e também respiratórias.
Então a gente consegue te dizer, olha só, você tem alergia a isso, isso e isso, então no teu dia a dia vamos focar nesse cuidado, porque nem todo mundo tem as mesmas alergias. Então tem gente que se dá super bem com gato, tem gente que não pode nem pensar em gato e já começa a coçar. Então a gente vai individualizar esse tratamento a partir do momento que a gente entende ao que a pessoa tem alergia. Então é sempre importante pensar nessa avaliação do especialista e poder elencar quais são as suas alergias através de testes alérgicos.